vamos falar sobre uma decisão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, justamente para tentar dar um freio nas chamadas fake news, né? Hoje pela manhã, o Tribunal Superior Eleitoral, ele decidiu, vamos colocar isso, muito bem, obrigado, Joelto, que eu vou ler diretamente na tela. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou na sessão desta quinta-feira uma proposta de resolução que permite à Corte Eleitoral acelerar a retirada de conteúdos classificados como desinformação das redes sociais. O texto também limita o acesso de anúncios em sites antes do segundo turno. Tá? A norma permite a retirada de conteúdos de desinformação vinculados à integridade eleitoral e ao resultado das eleições. O texto apresentado pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, diminuiu de 24 para 2 horas o prazo para que o conteúdo definido como desinformação saia do ar, sob pena de multa de 100 mil por hora. Gente, deixa eu só fazer um comentário rápido sobre essa informação. Pode jogar para cá, por gentileza? Há uma preocupação do TSE de você regulamentar essa questão das notícias falsas. Então, com essa decisão, a Corte ela faz exatamente ela tenta dar um freio, porque existia uma reclamação, e aí não é só de uma campanha, são das duas campanhas, de que se demorava muito a se retirar um conteúdo considerado falso, quer seja pela campanha petista, quer seja pela campanha bolsonarista. Então, esse atraso da retirada desse material do ar, segundo as campanhas, já criava um prejuízo, porque era um material que viralizava, era espalhado pelos influenciadores digitais, então isso criava um grande prejuízo. Então, por essa razão, é que o TSE decidiu tomar essa decisão na sessão administrativa de hoje pela manhã. É um processo, é uma decisão sui generis, não é uma decisão comum. Em outras eleições isso não aconteceu, mas é como eu falei agora há pouco, né? E o próprio presidente deixou isso claro na entrevista, e isso é uma preocupação, repito, das duas campanhas, tanto da campanha do Jair Bolsonaro quanto da campanha do ex-presidente Lula. Há uma preocupação de fato com a questão das fake news. E trazendo um bastidor para você, aqui bastidor exclusivo, hoje o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, teve uma reunião com os advogados das campanhas do PT e do PL. E nessa reunião, eles já estavam tentando tratar de uma espécie de trégua das duas campanhas, para ver se pelo menos nessa reta final as campanhas sejam mais propositivas, sejam menos, e que tenham menos ataques pessoais, ataques à honra, ataques às pessoas físicas, né, de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva, porque é algo que nós de fato estamos vivendo, né? De fato, essa campanha de 2022 ela foi marcada pela ausência de propostas e pelo excesso de ataques entre os outros candidatos. Falando ainda sobre esse assunto fake news barra a ação do TSE e, enfim, e retirada de conteúdos do ar, teve uma decisão polêmica aqui, ó. TSE censura fala de Marco Aurélio em programa de Bolsonaro. Vamos colocar essa informação na tela, Jota, por gentileza. TSE censura fala de Marco Aurélio. O TSE censurou uma fala do ex-ministro Marco Aurélio Melo no programa eleitoral de Jair Bolsonaro, que foi veiculado na TV na quarta-feira. O trecho específico, né? No trecho específico, o ministro aposentado do STF aparece dizendo ao jornal da Band que Lula não foi inocentado. Isso basicamente reproduzindo, né, uma declaração que o ex-ministro tinha falado para o Cláudio Dantas também, aqui no Cláudio Dantas Talks. A campanha do petista pediu que a passagem fosse retirada do ar, alegando que ela conduz o eleitor à falsa informação de que Lula não é inocente. O TSE acatou o pedido. No lugar da fala, foi exibido um QR Code que levava ao canal do tribunal no WhatsApp. Então, há essa disputa, né? E fora dessa disputa eleitoral, também há uma disputa de narrativa, né?
E o PT, ele de fato, durante a campanha eleitoral, ele teve essa dificuldade de lidar com esse tema corrupção, né? Ele teve dificuldade de lidar com essa questão do Lula e da associação do ex-presidente à questão da Lava Jato, né? Então, isso foi alvo de muito debate. Então, porque isso é fato, isso entrou no inconsciente coletivo, né? A associação do ex-presidente ao esquema da Lava Jato, independentemente da decisão do Supremo, independentemente se o Moro estava certo ou estava errado, se houve parcialidade ou não, o fato é que essa situação, né, esse imbróglio da Lava Jato, ele de fato entrou no inconsciente coletivo e o cidadão comum, o eleitor comum, ele associa o Lula diretamente à Lava Jato e ao esquema de desvio de recursos da Petrobras. Isso independentemente da decisão judicial, isso independentemente da visão do Supremo sobre esse tema. Então, é uma dificuldade que, de fato, a campanha petista teve ao longo desse processo eleitoral, independentemente da propaganda que foi feita durante esses quase 2 meses de campanha. Então, o PT tem trabalhado insistentemente, sobre essa questão do Lula, mas é algo que é muito difícil de você controlar, porque, de novo, nós estamos falando aqui de um ex-ministro do Supremo falando sobre o mesmo assunto. Ainda tocando nesse assunto, Jota, vamos colocar outra matéria no ar. O ministro, ele critica justamente essa decisão do próprio TSE, né, questionando onde nós vamos parar. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, comentou, né, voltou a comentar a decisão do TSE de censurar a sua fala no programa eleitoral de Jair Bolsonaro. Ele, quando ele foi questionado pela Folha de São Paulo, ele falou a sua frase clássica, né, tempos estranhos. Essa frase, essa expressão é típica do ex-ministro Marco Aurélio. E ele questionou, né, onde nós vamos parar. E ele disse também, censura nunca mais. Essa questão de você ficar... Essa novidade, né, estabelecida esse ano no TSE, tentar trabalhar de forma preventiva, ela é uma atuação que ela tem as suas críticas e também tem os seus elogios, né? Então, o TSE, com esse tipo de postura, ele atrai. E aí, de novo, gente, é aquela dualidade que nós vivemos no Brasil e aquele antagonismo que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, né? Quer dizer, muitos defendem, muitos criticam, mas às vezes a crítica ela tem uma relação direta ao teu posicionamento ou ao teu interesse direto naquele caso. Então, esse caso da censura ou da ação preventiva, eu não vou utilizar censura, porque vai que eu mesmo seja censurado aqui no programa, mas eu vou utilizar essa expressão, essa ação preventiva do TSE em relação às notícias falsas e às determinadas informações na rede. Ela, de fato, criou esse imbróglio e criou essa polêmica toda. Ainda sobre o TSE, o TSE mantém uma liminar que desmonetiza canais bolsonaristas e censura documentário. Deixa eu aproveitar para dar essa informação sobre o Brasil Paralelo. Vamos lá. Porque no meu computador acabou entrando um pouco mais tarde, mas vamos lá, Jota, vamos aqui na tela. O plenário do TSE manteve uma decisão liminar do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que ordenou a desmonetização de uma série de perfis ligados ao presidente Jair Bolsonaro, né? Uma das decisões foi justamente o documentário da Brasil Paralelo, intitulado Quem Matou Jair Bolsonaro, que é aí uma outra versão do atentado da facada de 2018, que o presidente recebeu durante a campanha eleitoral daquele ano, né? Então a produtora, esse documentário, ele, de acordo com a Brasil Paralelo, ele se propunha a mostrar uma outra versão sobre esses fatos. E só para a gente arrematar essa informação, para o presidente da corte, as medidas atingem 2 dúzias de pessoas que vêm sendo investigadas há 3 anos pelo STF, exatamente porque montaram uma espécie de gabinete do ódio. E a suspensão em relação ao Brasil Paralelo, ela vai ter vigência
apenas no período eleitoral. Depois do período eleitoral, depois do segundo turno, o documentário já deve estar disponível. Mas, enfim, é uma polêmica essa questão dessa, eu não vou dizer que censura prévia, dessa ação preventiva, eu vou utilizar esse termo, né, dessa ação preventiva do TSE, que ela tem, enfim, muitos elogiam, muitos criticam, alguns chamam de censura prévia, outros chamam de atitude preventiva contra fake news. O fato é que, utilizando o termo do próprio Marco Aurélio Mello, nós vivemos tempos estranhos.